A humanidade entrou numa guerra contra os 5 reinos, mas conseguiu vencer graças ao profeta Cid. E por conta dessa vitória, a humanidade de hoje pode viver livremente. E um dos soldados de defesa chamado Kai estava observando o cemitério porque dentro daquele lugar tem vários demônios que estão presos. E depois de perceber que estava tudo normal, ele volta pra base e decide treinar um pouco. E no meio do treino ele acaba sendo um pouco descuidado e é quase atacado por aquela criatura de simulação. E a garota para aquela simulação e fala pra ele tomar um pouco mais de cuidado. Mas ele fala pra ela que ela pode ficar tranquilo porque ele sabe o que está fazendo. E depois de um tempo que eles estavam lá conversando, ele acaba recebendo uma mensagem da Jeanne, falando pra ele se por acaso ele pode encontrar ela mais tarde, mas não é pra contar pra nenhum dos dois amigos dele. Mas já era tarde porque seus dois amigos estavam vendo a mensagem junto com ele. E quando eles começam a fazer pergunta, ele fala que não tem tempo e agora ele tem que ir e sai correndo. E fica esperando a Jeanne chegar até que ela aparece e pergunta pra ele por que ele está usando aquela roupa. E ele fala pra ela que acabou de sair de um treino matinal e é por isso que ele está usando aquela roupa ainda. E no meio do encontro os dois decidem comprar várias coisas e a Jeanne também quer comprar 2 presentes pra aquele amigo dele, porque também é amigo dela e ela vai ter que fazer uma viagem, então ela não sabe quando vai ver ele de novo. Então os dois aproveitam a oportunidade pra passar um tempo junto. E quando os dois vão atravessar a rua, Jeanne para na frente dele e quando ela vai dizer alguma coisa, ele começa a ter uma sensação diferente e vê umas coisas completamente estranhas. E quando ele olha pra cima, ele vê um buraco enorme sugando todo mundo e ele grita Jeanne, mas acaba indo pra outro mundo. E ele fica olhando em volta sem entender nada e vê toda aquela destruição. Mas de repente, nas suas costas acaba aparecendo um demônio que usa sua magia e já tenta atacar ele sem nenhuma conversa. Então ele enfia aquela caixa que estava nas suas costas na frente e consegue se proteger. Mas a arma que estava dentro daquela caixa acaba saindo e voando pra cima. E sem esperar muito, ele já vai correndo em direção à sua arma, pega ela e começa a recarregar. E o demônio que estava nas suas costas fica invocando a sua magia para se preparar para o ataque. Mas ele acaba atirando naquelas invocações de magia que o demônio estava fazendo e cancela todas elas. E o demônio fica sem entender como o humano conseguiu cancelar a magia dele. Então ele vai correndo pra cima do demônio, mas o demônio tenta atacar ele, mas ele consegue desviar. E para sua arma no corpo do demônio e aperta o gatilho, mandando ele de arrasta pra cima. Mas acaba aparecendo outro demônio que consegue falar a língua dos humanos e fala pra ele como o humano conseguiu vencer um demônio. Mas uma luz muito forte acaba aparecendo e deixando o demônio atordoado. E os seus dois amigos abrem a porta do carro e fala pra ele entrar. E dentro do carro ele começa a conversar com seus amigos e percebe que nenhum deles se lembram dele. E ainda fala pra ele que quando teve aquela guerra os humanos acabaram perdendo. E por causa disso agora os humanos têm que viver escondido enquanto os outros reinos ficam lutando por território. E dentro do esconderijo ele acaba vendo a Jeanne e quando vai conversar com ela, ela também não se lembra dele. E à noite ele decide pesquisar toda a história daquele mundo e o que realmente aconteceu. E percebe que naquele mundo está todo mundo, menos ele e o profeta Cid, que foi que venceu aquela guerra. Mas aquele cemitério onde o Cid conseguiu a sua espada para conseguir vencer aqueles reinos ainda existe. E no outro dia de manhã ele pede pro seu amigo emprestar o carro e fala que já ele volta. E vai até aquele cemitério e quando chega na porta de entrada vê que a porta está aberta. E lá dentro ele acaba vendo aquela espada que o Cid usou para conseguir vencer as guerras. E quando ele pega aquela espada, uma voz fala pra ele que aquela espada é o detentor do código. E acaba mandando ele para outro lugar onde tem uma garota gritando socorro. E quando ele vai lá ver o que estava acontecendo, ela está completamente acorrentada e pedindo pra ele ajudar.